Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, quinto ano, vamos aqui para a novidade da nossa aula de matemática. Então, hoje nós vamos falar sobre polígonos, circunferência e círculo. Vamos lá observar a novidade que eu tenho aqui para vocês. Então, vamos lá, gente. Primeiro, você tem que saber o que são polígonos. Polígonos, elas são figuras geométricas planas fechadas que apresentam as seguintes características. Então, observe o que é que eu quero que vocês observem aqui. Polígono é uma figura fechada. Fechada, tá vendo? Fechada. Então, você tem aqui um retângulo, tem um quadrado, um losango, um trapézio, um paralelogramo. Tá vendo? E outra coisa que vocês prestem bastante atenção, que eu vou fazer vocês identificar um polígono e não polígono. Observe aí, por favor. Então, o que é que vocês podem observar? Além de ser fechada, elas são formadas por retas. Então, se você vê um círculo, aquele círculo não é considerado polígono, certo? Então, elas são figuras geométricas planas fechadas que apresentam as seguintes características. Então, você está vendo uma característica de um retângulo, de um quadrado, de um trapézio e de um paralelogramo. Tem que ser figuras formadas por retas e fechadas. Se por algum acaso aqui tivesse esse retângulo aqui, esse ladozinho aqui, a reta não fechasse com esse aqui, ele não era considerado polígono. Ah, tia, mas ele está em forma de um retângulo. Sim, ele está em forma de um retângulo. Só que aqui, essa partezinha, se tivesse uma aberturinha aqui, não poderia ser considerado polígono, porque a característica básica é uma figura plana fechada, certo? Bom, pessoal, então, continuando sobre essas características aqui, eu quero deixar bem claro que as características principais é que elas são classificadas de acordo com a quantidade de lados. Não, então, 3 triângulos, 4 lados quadriláteros, 5 lados pentágono. E também tem a característica importante que você não pode esquecer, que aqui eles são formados, os lados são formados por retas, segmentos de retas, ok? Então, vamos dar continuidade. Bom, eu trouxe aqui a relação para que vocês possam observar o que são polígonos e o que não são polígonos, ok? Então, preste atenção aqui, ó. Esse primeiro lado aqui, vocês podem observar todas essas figuras, elas não são polígonos. Esse segundo lado aqui são as figuras que elas são polígonos. Então, qual é a diferença do primeiro lado com o segundo lado de não polígonos com os polígonos? Então, os não polígonos, elas são figuras aqui que não são formados por segmento de reta. Ah, tia, você pode até falar, mas essa figura aqui, a laranja, o que é que tem ela? Ela não tem uma reta? Sim, ela tem uma reta, mas observe a figura toda. Aqui ela já faz uma curva. Fez curva, ele deixa de ser polígono. Então aqui você tá vendo, ó, círculo, você tá vendo coração, de qualquer forma que fez uma curvinha. Aqui, essa figura roxinha, a mesma coisa. Esse quadrado aqui também tem curvas, os lados dele. E o trevinho nem se fala, né? Que também tem curvas. Agora, observe o outro lado dos polígonos. São todas formadas por segmento de retas e fechadas. Então, esse primeiro lado, eles não são polígonos. Agora, o segundo lado são polígonos porque são formados por figuras fechadas, ok? Eu trouxe para vocês aqui os tipos de polígonos. Então, vocês têm polígonos, triângulo, 3 lados, quadrado, 4 lados, pentágono, 5 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Hexágono, 6 lados, heptágonos, 7 lados. Octógono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Lembra que eu falei para vocês que eles também são classificados de acordo com a quantidade de lados? Então, eu trouxe aqui a classificação para vocês. Se ele tem 3 lados, ele é chamado de triângulo.
Se ele tem 7 lados, ele é chamado de heptágono. Se ele tiver 5 lados, ele é chamado de pentágono, certo? Então, aí são os lados dos polígonos e eles são classificados de acordo com a quantidade de lados. Eu quero mostrar para vocês agora os tipos de triângulo. Você sabe que existe vários tipos de triângulo, né? Então, nós temos o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno, certo? Então, o que é o triângulo, quando ele é considerado triângulo equilátero? Gente, ele vai ser um triângulo equilátero quando todos os seus lados eles tiverem a mesma medida. Se você pegar a régua e você for medir, vamos dizer que aqui dê 5 centímetros, aqui também vai dar 5 centímetros e aqui também vai dar 5 centímetros. Então, o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os seus lados iguais. Eles possuem a mesma medida, certo? Triângulo isósceles. E agora, o que é o triângulo isósceles? Vou dizer agora para vocês. Triângulo isósceles é aquele triângulo que ele tem 2 lados iguais e um diferente. Observe que o equilátero ele tem todos os 3 lados iguais. O isósceles só vai ter 2 lados com a mesma medida e um lado diferente. Já o triângulo escaleno, ele tem os 3 lados com medidas diferentes. Então, observe mais uma vez. Triângulo equilátero possui os 3 lados de medidas iguais. Triângulo isósceles possui 2 lados iguais e um diferente. E o triângulo escaleno, ele vai possuir os 3 lados diferentes, certo? Agora vamos dar início aqui a respeito da circunferência. Vamos falar com vocês a respeito da circunferência e depois do círculo, ok? Então, circunferência, vocês observem aqui qual é a diferença da circunferência e qual é a diferença do círculo. Então, a circunferência é essa área toda aqui, ó, traçada com esse círculo aqui, ó. Tá vendo? Toda essa área aqui que você fez esse círculo, que você traçou com seu compasso, ele é chamado de circunferência. E essa parte aqui delimitada dentro da circunferência, toda essa partezinha que está pintada de azul, ela é chamada de círculo. Então, há uma grande diferença. A circunferência é essa área aqui que você faz, delimita ela com um compasso. Você faz o círculo, essa área aqui. Já o círculo é considerado toda essa parte aqui delimitada aqui dentro da circunferência. E esse tracinho que vocês estão vendo aqui, do centro aqui, a parte da circunferência traçada, ela é chamada de raio. Ou seja, o raio é a metade da circunferência. Se você quiser saber quanto é o raio, é só você saber. Você mede o diâmetro da circunferência. Você vai medir o diâmetro. Vamos dizer que aqui deu 8 centímetros. A medida daqui para cá, você mede. Deu 8. Então, o raio é a medida, é a metade da circunferência. Se deu 8, então o raio aqui vai ser 4. Lembrando que o raio é sempre a metade da circunferência, certo? Então, as atividades, livro de matemática, página 202, 203 e 204. Na página 202, você vai observar os polígonos e vai dar os nomes de acordo com a quantidade de lados, certo? Página 203, você vai observar o polígono que está na questão 4, identificar o número de lados, a quantidade de vértices e escrever. Depois você tem um desenho para fazer, para ampliar. Você vai crescer o quadrado que está lá na malha já quadriculada. É só você fazer ele de ângulo maior. E na página 204, você vai marcar de acordo com a legenda o que é circunferência e o que é círculo. E na última questão, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão criar uma circunferência através do compasso
e vai identificar o diâmetro, vai medir com a régua o tamanho da circunferência e dizer o raio. Lembrando que o raio é sempre a metade da circunferência. Se vocês medirem a circunferência e der 8 centímetros, o raio será 4. É sempre a metade, ok? Então, bons estudos e até o próximo vídeo.